Olá! Hoje eu quero ver uma história com você muito interessante, muito intrigante, que passa em Êxodo 17 e Números capítulo 20. É aquela história onde Moisés pega o seu cajado e fere uma rocha, e a rocha então ela começa a jogar água para todo o povo de Israel. A questão é, aonde Jesus Cristo está inserido nessa história? Porque todo sermão, toda pregação, todo estudo e toda história, ela se torna efetivamente cristã a partir do momento que Jesus Cristo está nela. E eu quero tentar entender esse texto com você. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é exatamente a história que se passa em Êxodo 17. Eu vou fazer 3 momentos de uma forma um pouco mais discorrida com vocês nesse vídeo, nessa oportunidade. Primeiro, nós vamos ver a história que aconteceu em Êxodo 17. Depois, traçar um paralelo dessa história com a metanarrativa maior da Bíblia e depois inserir essa metanarrativa fazendo um paralelo com a pessoa de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês então é através dessa história que se passa aí em Êxodo 17, iniciando no verso 1 a 3, aonde o povo de Israel começa a se rebelar contra Deus, falando que Deus tinha quebrado a sua aliança porque eles estavam num local onde não tinha o que beber, e aí Deus simplesmente é julgado, falando que ele quebrou a sua aliança, porque quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, a promessa era para ir para um local onde emana leite e mel. E agora eles estão num local onde nem água para beber tem. Mas a questão é, não é que Deus foi falho, mas sim o povo é infiel e, estando eles infiéis a Deus, eles começam a entrar num julgamento contra Moisés e automaticamente contra Deus. Então, o pecado, de certa forma, ele é instalado. E todo pecado instalado, ele precisa de julgamento. E aqui começa exatamente essa dinâmica, com Deus falando para Moisés pegar todos os anciãos e juntar todos eles, pegar o seu cajado, que o cajado era o símbolo de uma autoridade, para que então esse julgamento possa acontecer. Isso acontece no verso de número 4 e 5. Só que Deus, ele é Deus, e ele não pode ser sentenciado a esse julgamento. Então, Deus, ele tem que promover, de certa forma, algo ou alguém para que possa intermediar esse julgamento e ser sentenciado. E então, no verso de número 6, esse alguém ou esse algo surge na simbologia da rocha. E a rocha é a provisão de Deus pela qual Deus está acima dela. E então a rocha é sentenciada, Moisés com o seu cajado de autoridade bate naquela rocha em cumprimento ao julgamento do pecado instalado pelo povo lá no início, no verso de 1 a 3, e a partir daquela ferida então começa a jorrar água para todo o povo. E existe um paralelo muito interessante com a metanarrativa maior, que é a história teológica da Bíblia num contexto maior. Primeiro, o pecado é instalado. O povo peca. A sua infidelidade, elas vêm à tona para com Deus. Segundo, todo pecado ele precisa ser julgado. Levítico já diz isso de uma forma clara. Todo pecado precisa ser julgado. E esse julgamento exige sangue. E então, posteriormente, Deus ele não pode ser sentenciado porque ele é Deus, mas ele começa a nos mostrar e providenciar algo a alguém para, no nosso lugar, ser sentenciado e suportar a dor, a cajadada, digamos assim, a autoridade do cajado e em prol de ferir esse algo ou alguém para que então o pecado possa ser perdoado. E então a provisão é feita através, é claro, da vinda de Jesus Cristo, e depois que Jesus Cristo vem, se instala e morre, a partir desse momento nós temos vida em abundância através de nós nos reconciliarmos com o Pai através do seu sacrifício. Então, existe exatamente um paralelo muito interessante entre Êxodo 17 e a narrativa maior. E até nesse contexto aqui, eu acredito que já tenha ficado claro alguns paralelos com a pessoa de Jesus Cristo. Não é verdade? Porque, por exemplo, a queda lá no Gênesis foi o meio maior aonde o pecado se instalou no meio do povo. Depois Deus ele julgou o pecado do povo.
Ele fez com que esse alguém, na pessoa de Jesus Cristo, viesse para morrer em nosso lugar. Não simplesmente Deus é amor, mas ele aprove colocar toda a sentença do pecado nos ombros do Filho para que o pecador, no caso, nós como povo, como criação, pudéssemos nos reconciliar com o Pai. E aí Deus vem na pessoa de Jesus Cristo, ele morre em nosso lugar, ele ganha, conquista a morte para que nós pudéssemos ter a vida, e a partir de então, Cristo dentro dos nossos corações, a era do Espírito Santo inaugurada com a ascensão de Cristo, nos promove a abundância, rios de vida que fluem dentro de nós. Não porque merecemos, não porque somos legais, não porque somos bons, mas é a própria presença no meio de nós. Os rios, eles fluem da rocha. A abundância, a vida, a esperança fluem da pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. Essa é a ideia. O paralelo é exatamente esse. É uma história que nos mostra exatamente esse progresso salvífico que Deus comunicou para conosco. Essa é a ideia, essa é a história. Isso é hermenêutica cristã. Deus abençoe você, queridos irmãos. Abraço em nome de Jesus.